Bom dia! Hoje são 27 de dezembro de 2017, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Quero deixar bem claro aqui que quando digo que religião é pura ilusão, pura fantasia e pura superstição, não estou com o intuito de criticar, de gozar da cara de pessoas crentes, pessoas que acreditam em deuses, e no caso aqui, pessoas que acreditam no Deus hebreu, criado pelo povo hebreu. Não estou de forma alguma com esse objetivo de magoar a crença religiosa de qualquer pessoa. Quando eu digo, repito, que religião é pura ilusão, pura fantasia e pura superstição, estou agindo no meu direito de liberdade de expressão, garantido pela Constituição da República Federativa do Brasil. Assim como qualquer pessoa religiosa tem o direito de fazer um vídeo e colocar no YouTube, esse direito é garantido a qualquer pessoa religiosa, também esse direito é garantido aos ateus. Entendeu? Então o ateu tem a mesma liberdade de expressão que é concedida a qualquer pessoa religiosa. Tudo bem? Muito bem. Estou aqui com o terceiro vídeo da série sobre o livro que aqui está. Leandro Carnal, o escritor, não é isso? Leandro Carnal, e o livro Pecar e Perdoar, Deus e o Homem na História. Adquiri este livro há 6 dias e estou aqui fazendo alguns vídeos sobre alguns trechos aqui do livro de Leandro Carnal. O Leandro Carnal, ele é doutor em História pela Universidade de São Paulo e é professor da Unicamp. Faz palestras aí em todo o Brasil e tem livros aí publicados. Muito bem, pegarei agora neste livro aqui mais um trecho para que você aí fique tendo uma ideia do que é o livro de Leandro Carnal. Ele é ateu, só que não é ateu militante. Ele não faz vídeos sobre ateísmo, não faz vídeos aí criticando abertamente religiões, a crença religiosa, não. Ele é um ateu reservado, é um ateu reservado. E nesse livro aqui, ele não faz críticas, assim, incisivas à crença religiosa e nem defende aqui, assim, sobre ateísmo, não. Ele aqui nesse livro, ele mostra a influência das teologias monoteístas, judaísmo, cristianismo e islamismo, a influência dessas teologias na formação do mundo ocidental e aqui no Brasil. Não é isso? Incluindo, obviamente, o Brasil. A influência ali, tá? É isso que ele trata aí, de que ele trata no livro. Portanto, vamos aqui ao quadro para mais uma passagem do livro de Leandro Carnal. Muito bem, vamos aqui, inicialmente, a Bíblia. Em Êxodo, capítulo 20, versículo 17. Ali, em Êxodo 20, temos o que nós chamamos de 10 mandamentos, não é? Os 10 mandamentos, que foram, na lenda bíblica, passados por Deus a Moisés, não é isso? Muito bem. Na verdade, ali, mais uma vez, deuses não existem, deuses são um produto da imaginação humana. Na verdade, ali, os hebreus fizeram esses mandamentos, esses dispositivos de lei, e, como também criaram o Deus hebreu, aí o povo hebreu passou a autoria desses mandamentos para a entidade criada, o Deus hebreu.
Então, na Bíblia está escrito que essas leis aqui foram ditadas pelo Deus hebreu a Moisés. E você vê que são leis muito antigas, leis profundamente injustas e leis que colocam o homem acima da mulher. Daí você vê que entidade, entre aspas, espiritual alguma, boa, maravilhosa, fez o que está aqui, porque os erros são grandes, correto? Isso mostra que, na verdade, quem faz leis é o homem, e de acordo com o tempo em que vive, correto? Muito bem. Então, aqui temos lá o último mandamento, não é? Que diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, que é escravo, nem a sua serva, que é escrava, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Muito bem, é o que está na Bíblia. Depois eu volto aqui. Vamos agora ao Leandro Carnal. Na página 47 do livro que aí está, Pecar e Perdoar, Deus e o Homem na História, o Leandro Carnal escreve o que está aqui. Muito bem. Vamos lá, o que ele diz. Aqui no finalzinho, não deu para colocar o final do trecho do livro de Carnal, mas eu vou dizer aqui, só para completar o finalzinho ali, porque não houve espaço. Então, o Leandro Carnal escreve o que está aí. Diz ele, o decálogo, gente, são os 10 mandamentos, correto? O decálogo encerra com um mandamento que irrita feministas. Um mandamento que traz aí repugnância das mulheres, não é? Ele está dizendo que o último mandamento, que está lá em Êxodo, capítulo 20, 17, traz um mandamento que aqui está, este aqui, ó, que deixa as mulheres irritadas, as mulheres raivosas. E por quê? Vamos lá. Ele traz aqui a descrição dos mandamentos. Ele diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma do que lhe pertença. Êxodo, capítulo 20, versículo 17, que aqui está. Muito bem. E continua o Leandro Carnal. Dentro de uma lógica tribal, veja o que ele diz aqui. Dentro de uma lógica tribal e patriarcal, o mandamento que aqui está enumera posses, veja aí, ó, posses de um homem. Correto? Posses de um homem. Aí vem a casa. De acordo com o que aqui está, a casa é posse de um homem dentro da sociedade patriarcal da Bíblia. A mulher também é posse do homem. É uma sociedade patriarcal que coloca o homem numa posição superior e a mulher numa posição inferior. Outro exemplo aqui, escravos também, posse do homem na sociedade da Bíblia. Animais irracionais também, posse do homem na sociedade da Bíblia. Muito bem, e diz o Leandro Carnal, pelo modo atual de perceber a sociedade, ele quem? Aqui, o 10º mandamento, não é? Este mandamento aqui, ele traz 2 elementos, veja aí, 2 elementos complexos. O primeiro elemento, ó, o primeiro é a coisificação, reificação da mulher. O Carnal está dizendo aqui,
ele é historiador e ele sabe, ele está dizendo aqui que dentro da sociedade da Bíblia, que era uma sociedade tribal e patriarcal, ele está dizendo que a mulher, a fêmea, era transformada aqui em coisa, em mero objeto, como eu sempre digo aqui ao longo dos meus vídeos no YouTube. E diz o Karnal, algo que não foge ao padrão do mundo antigo. Ele está dizendo aqui que a sociedade bíblica, as duas, lá no Velho Testamento, que não é velho para os judeus, e no Novo Testamento, de Gênesis ao Apocalipse, a mulher, a fêmea, sofre ali bastante. Fica situada numa posição inferior comparada ao homem, ao macho. E o Karnal está dizendo que essa inferioridade da mulher presente na Bíblia era presente em todo o mundo antigo. Ou seja, a inferioridade da mulher na Bíblia era também a inferioridade da mulher em todas as partes do planeta Terra, no mundo antigo. E continua o Karnal dizendo, mas, que fere ouvidos do século 21. Então ele está dizendo que essa inferioridade da mulher no mundo da Bíblia e no mundo antigo, por extensão, essa inferioridade feminina, hoje ela machuca os ouvidos de quem vive hoje no século 21. E é o que eu sempre digo aqui, hoje no Brasil, por exemplo, a mulher ocupa uma posição não de inferioridade em relação ao homem, como está em toda a Bíblia. A mulher hoje, graças a muita luta, a muita evolução, a mulher hoje brasileira, ela tem os mesmos direitos e obrigações que são concedidos ao homem, ao macho. E isso não havia no mundo da Bíblia, porque era um mundo muito diferente do nosso. Comparar a situação da mulher no mundo de hoje com o mundo da Bíblia, você vai ver diferenças gritantes. Muito bem, e aí termina o Karnal dizendo... Outra questão, veja, porque são duas questões, não é? A primeira, a inferioridade da mulher no mundo da Bíblia. E a outra questão aqui, o segundo ponto, é tornar aqui o povo da Bíblia a escravidão de seres humanos também como posse, né? O escravo, o ser humano aqui, como posse. E ele diz aqui que isso aí também é uma coisa que não pode ser invejada, não é? Então você vê que duas coisas aqui na Bíblia, né? De Gênesis ao Apocalipse. Gênesis ao Apocalipse. A mulher como ser inferior ao homem, leis péssimas para a mulher, e leis não feitas por entidade espiritual alguma, mas pela capacidade do homem hebreu na época, que ele não tinha a capacidade que nós temos hoje, daí essas leis absurdas, e aqui a inferioridade da mulher e a escravidão de seres humanos, que está aqui no mundo da Bíblia, não é? Aí ele termina dizendo assim, o Karnal, dessa forma, o decálogo, ou seja, os 10 mandamentos, consagra a prática do ser humano como mercadoria, ou seja, consagra a prática da mulher como mercadoria. E no início ele diz que isso aqui fere os ouvidos da mulher de hoje. Muito bem, só que quem está dentro da religião, no caso aqui cristã, não vê essa injustiça em relação à mulher, porque a fé religiosa, ela não permite que a pessoa consiga ver a realidade que está no mundo bíblico. Mas os historiadores sabem disso, os teólogos sérios sabem disso. E aqui está a afirmação de Karnal. Isso aqui, o que ele diz, é do conhecimento de qualquer historiador. E o Karnal,
é doutor em história. Muito bem, voltemos aqui à Bíblia. Veja aqui, vamos fazer assim como eu fiz. Olha, vamos ver aqui para você ver como eles tratavam a mulher. A mulher transformada em mero objeto. Muito bem, diz assim: não cobiçarás. O verbo aqui cobiçar é você querer algo que pertence a outro, correto? Então cobiçar é isso, é você desejar algo que não é seu, que é de outro. Muito bem, aí diz assim: não cobiçarás o que, gente? A casa, veja aqui a primeira coisa, casa, objeto, do teu próximo. Não cobiçarás o que, gente? A mulher, olha aqui, outro objeto, a mulher como objeto, olha. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo. O que é isso aqui, gente? Escravo. Você vê que na Bíblia, os hebreus ficaram ali em pequeno número, escravos lá no Egito, não é isso que diz a Bíblia? Ali ela diz em número maciço. Aquilo é lenda, não foi assim. Então, lá em Gênesis, em Gênesis, lá em Êxodo, nós temos o quê? Ali a saída, né, na lenda bíblica, do povo hebreu em massa do Egito. Porque o povo hebreu não gostou de ser escravo dos egípcios, não é isso, gente? Na lenda bíblica. Ora, se o povo hebreu não gostou de ser escravo lá no Egito, então esse povo hebreu não deveria ter escravos. Entendeu, gente? Ele não poderia ter escravos, porque se ele já foi escravo antes e não gostou, não deveria ter escravos. Só que o povo hebreu tinha escravos. E você vê aqui que na lenda bíblica, o próprio Deus aqui está determinando, veja aí, determinando aqui, sacramentando a própria escravidão. O Deus hebreu aqui não está proibindo a escravidão. Deveria proibir. Mas isso aqui, gente, é coisa de ser humano que vivia numa época completamente diferente da nossa de hoje. Deus algum existe, Deus algum faz uma lei tão má como essa, gente. Muito bem, então vamos lá. Outro aqui. Não desejarás também, ó, a serva, a escrava. Não desejarás o boi, olha aqui, tudo objeto. Não desejarás o jumento, objeto, nem coisa alguma. Muito bem. Então você vê aqui que a Bíblia coloca a mulher, a fêmea, veja aqui a inferioridade da mulher na Bíblia. Ela coloca a mulher junto no mesmo saco de coisas, onde estão coisas. Aí a mulher fica no meio de casa, no meio de escravo, de escrava, de jumento, de boi, de coisa. Entendeu, gente? Muito bem. E aqui há mais erros ainda, viu? Mais erros. E erros aí na técnica legislativa. As leis antigas são muito assim, se você comparar com as de hoje, e nem deveria comparar, porque já é uma coisa ridícula você comparar as leis que estão no Código Penal brasileiro hoje com isso aqui, gente. Eu nem deveria comparar, porque é uma desumanidade fazer isso, porque essa lei é muito ingênua. Mas por causa da insistência de pessoas que acreditam nisso, aí eu tenho que mostrar a diferença. Quando você pega o Código Penal, no crime de furto, está lá escrito assim: subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Veja lá que coisa bonita no Código Penal. Isso é lei nova. Se você comparar essa lei com a lei que está aqui em Êxodo, isso é uma brincadeira. Agora eu sou forçado a fazer isso. Então você vê ali que a lei nova diz apenas isso: subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Pronto. Isso aí é uma técnica perfeita que não está na Bíblia. Essa técnica de lei hoje é perfeita. Basta você colocar a palavra coisa. E aí você engloba tudo. Engloba boi, engloba carro,
engloba televisor, etc. Entendeu? Aqui é o erro. Olha, ele coloca assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, o servo, o boi. Olha aqui, o erro. Não deveria haver isso aqui. Se fosse uma técnica legislativa boa aqui, seria assim, ó: não cobiçarás coisa alguma que pertença ao teu próximo. Não cobiçarás coisa alguma que pertença ao teu próximo. E nessa palavra coisa, estariam incluídos aqui o boi, né? O boi, na época da Bíblia aqui, ó, o escravo, o jumento e assim por diante. Quando você coloca numa lei que não pode desejar o jumento e o boi de alguém, isso abre espaço para você desejar o gado de alguém, para você desejar um gato de alguém e assim por diante, entendeu? E outro erro aqui é o advérbio não, mas eu nem vou mexer com isso. E o outro erro aqui é o próprio verbo cobiçarás. Também não vou mexer com isso aqui agora, no momento. Então, resumindo, gente, você vê que na lenda bíblica, o próprio Deus hebreu, ele coloca a mulher como coisa, como objeto, como aqui está. E também o próprio Deus hebreu, ele mantém a escravidão de seres humanos. Duas atrocidades que havia no mundo antigo, mas que não há no mundo civilizado de hoje. Entendeu, gente? Deus algum fez uma lei tão mal feita e uma lei profundamente injusta para mulheres e para seres humanos escravizados. Entendeu, gente? Isso aqui é a verdade. Só assim você conhece a Bíblia. Não há escapatória, não há. Então você vê aqui que eu botei no quadro que aqui não desejarás, não cobiçarás o quê? Casa, mulher, servo, escravo, serva, escrava, boi, jumento. Você vê que a mulher está no meio aí de coisas. É por isso que eu digo sempre que no mundo antigo a mulher era tratada como se fosse um mero objeto. E aí está. A Bíblia não deixa margem para dúvidas. O mundo antigo era um mundo muito ruim para a mulher. E o outro erro, gente, que a gente vê em igrejas cristãs, é essa expressão aqui: não cobiçarás a mulher do teu próximo. E eu vou mostrar isso agora no próximo quadro. Lamentavelmente, líderes religiosos nas igrejas cristãs e em livros, eles deturpam o sentido do que está aqui. O que está aqui em não cobiçarás a mulher do teu próximo é uma coisa terrível para a mulher e maravilhosa para o homem. Só que os fiéis cristãos que vão a igrejas e se sentam naqueles bancos, eles recebem dos líderes religiosos uma informação deturpada do que está aqui. E vou mostrar agora no próximo quadro. Vamos lá. Muito bem. Aqui a Bíblia, não é isso? Em Êxodo, capítulo 20, versículo 17, está escrito assim: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Cobiçar aqui, já disse, não é? É você desejar coisa que pertence a outra pessoa. E mulher, na Bíblia, era tratada como coisa. Muito bem. Eu disse aqui, na primeira parte, que, lamentavelmente, em livros religiosos cristãos, nas igrejas cristãs, principalmente evangélicas e protestantes, o que é que os líderes dizem aos cristãos em relação ao mandamento que está aqui, gente? Qual é? O que é que eles dizem? Eles dizem assim, veja, e o fiel acredita. Eles dizem que o mandamento não cobiçarás a mulher do teu próximo era um mandamento, veja bem, era um mandamento que servia tanto para o homem quanto para a mulher, correto?
Vou repetir. Em livros de apologética cristã, nas igrejas cristãs, os líderes religiosos dizem aos fiéis que este mandamento aqui servia também para o homem. Isto é, a mulher não podia desejar o homem de outra mulher, da próxima, e o homem não podia desejar a mulher do próximo. Ora, o que esses líderes religiosos dizem é uma mentira, gente. É uma mentira que está registrada na própria história do mundo hebreu. Velho Testamento, que não é velho para os judeus, e também no mundo do Novo Testamento. Nas sociedades hebraica e judaica, este mandamento aqui, gente, só era ruim para a mulher e maravilhoso para o homem. Então você vê que líderes religiosos, de forma irresponsável, deturpam o significado do mandamento válido para aquela época. Eles deturpam porque a coisa é muito feia para eles. Muito bem, vou explicar para você como é que funciona isso. Fiz aqui um quadrinho bem claro, veja. Coloquei aqui o primeiro casal. No mundo da Bíblia, a tendência era a poligamia. Um homem com várias mulheres. Eu coloquei casal aqui só por causa de hoje, né? A gente coloca aí família nessa relação monogâmica. Mas no mundo da Bíblia, tanto no Velho Testamento, que não é velho para os judeus, e no Novo Testamento, na sociedade judaica, um homem podia se casar com duas ou mais mulheres. Correto? Muito bem. Então, o mundo da Bíblia, gente, a verdade é isso aqui, que vou mostrar agora. Vamos lá. Aqui o primeiro casal, aqui o segundo casal, correto? E aqui só mulheres, mulheres solteiras. Veja aí para você entender o mandamento que está aqui. Como ele era maravilhoso para o homem, macho, e era horrível para as mulheres. Como é que funcionava isso? É simples. Peguemos aqui o primeiro casal. Aqui está o homem, não é? Eu desenho muito bem, se você vê aí. Eu sou um bom desenhista. Aqui está um homem e aqui está a esposa dele, a mulher. Correto? Muito bem. Então, qual era o mandamento aqui? Não cobiçarás, não desejarás a mulher do teu próximo. Veja a expressão, gente. Do teu. Só se for do teu próximo. Se não for, você pode desejar, ué. Então, não cobiçarás, não desejarás a mulher do teu próximo. Muito bem. Então, este homem aqui é casado com esta mulher. Correto? Isso aqui no mundo da Bíblia. Primeiro casal. E aqui o segundo casal. O homem com a esposa dele. O que é que diz o mandamento? O mandamento diz que este homem aqui, este homem que é casado com esta mulher, este homem aqui não pode cobiçar, desejar esta mulher aqui. Por quê? Não pode desejar esta mulher aqui. Porque esta mulher, ela tem marido. Aqui é o marido dela. Entendeu? Então, se este homem aqui, casado com esta mulher, se este homem fizer sexo com esta mulher aqui, que tem próximo, que tem um marido, o que vai acontecer? Isso aqui, gente, é adultério. É adultério que está lá na Bíblia. Adulterar, entendeu? É um homem fazer sexo com mulher de outro. Isso aqui é o que está aí, gente. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, entendeu? Então este homem aqui, casado com esta mulher, ele não pode fazer sexo com outra mulher que tenha marido. Mulher do próximo, não pode. Agora, outra situação no mundo da Bíblia, e maravilhosa para o macho, era que este homem aqui, mesmo casado com esta mulher, ele podia sim fazer sexo com várias mulheres solteiras, mulheres que não tinham marido. Então ele podia fazer sexo com esta mulher aqui, traindo a mulher dele, mas ele não devia, ele não tinha aqui, gente,
a obrigação de fidelidade com a mulher dele, porque a mulher era tratada como ser inferior na Bíblia. Então, na Bíblia, um homem casado, ele podia trair a esposa dele tantas vezes ele quisesse, porque ele não devia respeito de fidelidade à esposa dele. Então, este homem casado podia fazer sexo com esta mulher aqui solteira, porque ela não tinha próximo, ela não era do próximo, era solteira. O homem casado aqui podia fazer sexo com esta também, podia fazer sexo com esta também, e podia fazer sexo com esta também. Entendeu, gente? Este é o mandamento aqui, lamentável, no mundo antigo. O homem casado podia sim trair a esposa dele, e isso não era adultério, desde que ele fizesse sexo com mulheres que não tivessem ali um homem, mulheres solteiras. Essa é a lei maravilhosa para o homem no mundo da Bíblia e que é negada por líderes cristãos nos livros e nas igrejas. Eles não dizem a verdade, porque a verdade é muito feia. Já a mulher, coitada, como ela era obrigada a respeitar o marido, ela era obrigada a ser fiel aqui, à fidelidade, ela estava amarrada à fidelidade. A mulher aqui, ela não podia, ela casada, não podia fazer sexo com homens solteiros. Ela não podia, por quê? Porque ela pertencia ao marido. Então o homem solteiro não poderia fazer sexo com a mulher casada. Se fizesse, era o crime de adultério. Entendeu, gente? Então a lei aqui é terrível para a mulher e é maravilhosa para o homem. Só que nas igrejas, os fiéis cristãos dizem, os líderes religiosos, evangélicos, protestantes, dizem aos fiéis que este mandamento aqui era igual para homem e mulher. Que mentira, gente. Que mentira absurda. Que mentira. E vou mostrar agora, com livros de história e também teólogos, mostrando isso aqui. E se você estudar a história, pegue livros da história dos hebreus, livros realmente, e você verá que a verdade está aqui. Que o homem casado não tinha o dever de fidelidade em relação à mulher. Daí ele podia pegar, mesmo casado, várias mulheres, desde que essas mulheres não tivessem homem algum, fossem solteiras, porque um homem não devia fidelidade à mulher. Já a mulher não podia jamais fazer sexo com um homem solteiro, porque estaria quebrando a fidelidade em relação ao homem. É simples assim, gente. A verdade nua, crua, é uma coisa maravilhosa, não é? Então vamos agora mostrar algumas passagens aí em teólogos, né? E até historiador. Vamos lá. Antes de entrar no quadro, quero aqui mostrar o livro da teóloga Uta Hanke Heinemann. Essa teóloga aqui é considerada a melhor teóloga do mundo. Neste livro aqui, Eunucos pelo Reino de Deus, ela mostra uma história da moralidade cristã em relação ao sexo numa visão da Igreja Católica. Uta Hanke Heinemann, teóloga. Muito bem, neste livro aqui, ela mostra, dá um exemplo do que eu acabei de afirmar no primeiro quadro, correto? Então vamos aqui para que você entenda. Vamos aqui. Uta Hanke Heinemann, teóloga de raiz católica, não é? Ela abandonou a Igreja Católica. Página 46. Na página 46 do livro que aí está, ela diz uma verdade sobre o adultério, sobre desejar a mulher do próximo, que está lá no Êxodo, capítulo 20, né? Entre os mandamentos. E ela mostra de forma clara o que eu afirmei aqui no quadro anterior. Veja o que ela diz aí na página 46. Os judeus entendiam: não cometerás adultério
com implicações diferentes, veja aí, para homens e mulheres. O texto que está em Êxodo pertence aos judeus. É texto judeu, texto hebreu, não é isso? Muito bem. Então, como era aquele adultério e aquele não cobiçarás a mulher do teu próximo, como era aquilo dentro do mundo da Bíblia, lá no mundo do Velho Testamento, que não é velho para os judeus, e também no mundo judaico, onde ocorreu ali o Novo Testamento. Ali era uma civilização judaica. Então, como era aquilo lá? Será que era como os líderes cristãos dizem hoje aos fiéis? Claro que não. Eles deturpam a passagem bíblica. Então, veja, os judeus entendiam não cometerás adultério com implicações diferentes, veja aí, para homens e mulheres, e não a mesma coisa. Muito bem. Para o homem, veja aqui, para o homem, o macho, só a relação sexual com a esposa de outro, que é do próximo, era considerado adultério. Para o homem era assim. Só a relação dele com a esposa de outro homem. Se não fosse esposa de outro homem, fosse uma mulher solteira, o homem, mesmo casado, poderia sim trair sua esposa. Veja que lei maravilhosa para o homem. E os cristãos acreditam que a lei foi feita pelo Deus hebreu. O homem é que faz leis absurdas, leis injustas, e as atribui ao Deus criado. Muito bem. Então você vê aqui que para o homem, adultério lá nos 10 mandamentos, dentro da sociedade hebraica, como era aquilo, e da sociedade judaica, para o homem, somente a relação sexual com a esposa de outro, do próximo, era considerada adultério. Já para a mulher, veja que coisa triste. Para a mulher, a relação com qualquer outro homem, fora do esposo do casamento, afora o esposo, era adultério. Então a mulher aqui, no mundo da Bíblia, coitada, não podia fazer sexo com outro homem, nem com um homem solteiro, nem com um homem casado. De qualquer forma, se ela fizesse sexo com um homem solteiro ou com um homem casado, ela estaria cometendo adultério, porque ela tinha o dever de fidelidade em relação ao homem, ao macho. Mas o macho não tinha o dever de fidelidade em relação à mulher. E continua a teóloga dizendo, o homem, veja aí, o homem só violava o casamento de outro homem. Veja aí, o homem só violava o casamento de outro homem. O próprio casamento é violado só pela esposa. O que ela quer dizer com isso? Ela quer dizer que o homem casado, quando ele traía a mulher com mulheres solteiras, isso era permitido. Então, o homem casado não estava violando o seu próprio casamento. Ele só violava o casamento, o homem casado, se fizesse sexo com a mulher de outro homem, porque aí ele estaria violando o casamento daquele outro homem, entendeu? O próprio casamento só era violado pela esposa, porque o homem podia trair a esposa, como mandavam os 10 mandamentos lá, adultério e não cobiçarás a mulher do próximo. O homem casado podia trair a esposa com mulheres solteiras. E aí ele não estava violando o próprio casamento. O próprio casamento só era violado pela pobre mulher. Aí explica a teóloga. A razão disso, ou seja, essa injustiça aqui, a razão disso é que a esposa, veja aí, gente, a esposa, a mulher, a fêmea, era considerada não uma companheira ou parceira do homem, mas sua posse. Olha o que eu digo sempre. Mas sua posse. O homem era o proprietário, a mulher era a posse. Tanto que você viu lá a mulher no meio de objetos, não é? Você viu lá, não é isso?
não cobiçarás a mulher do teu próximo, o boi, o jumento, o escravo, a escrava e a mulher. Posse, entendeu? Continua a teóloga. Ao cometer adultério, veja aí, ao cometer adultério, a esposa estava depreciando as posses do marido, porque ela era objeto do marido, ela era posse do marido. Enquanto o marido, veja aí, ao cometer o adultério com mulher de outro homem, o marido, depreciando as posses, não da sua esposa, mas as posses de outro homem. Entendeu? O desrespeito aqui era em relação a outro homem, e não a mulher, sua própria esposa. E continua a teóloga. O adultério era uma espécie de crime contra a propriedade. Certeza? Era uma espécie de crime contra a propriedade. Assim, a relação sexual com uma mulher solteira, veja aí, a mulher solteira, sem ser do próximo, não constituía adultério para o homem. Isso aqui é do conhecimento de qualquer teólogo sério e de qualquer historiador da civilização hebraica e da civilização judaica. Essa regra, adultério e não cobiçarás a mulher do teu próximo, lá nos 10 mandamentos, só era uma regra maravilhosa para o homem e péssima para a mulher. Aí você pergunta, mas por que Deus fez uma desgraça dessa? O homem casado pode trair a mulher desde que faça sexo com mulheres solteiras. Já a mulher casada não pode jamais fazer sexo nem com solteiros e nem com homens casados. Por que Deus fez uma desgraça dessa com a mulher e uma lei maravilhosa para o homem? A explicação é simples. É simples. É uma civilização aqui patriarcal. O homem acima da mulher. A mulher numa posição inferior. Daí as leis maravilhosas para o homem. E quem fez essas leis aqui, tão mal feitas e injustas, não foi uma entidade inteligente, entre aspas, espiritual, mas aqui o homem fazendo sua própria lei e criando entidades espirituais, no caso o Deus hebreu, e passando para o Deus hebreu a autoria dessas leis aqui. Entendeu, gente? Então, resumindo, como era o adultério realmente lá no mundo bíblico, tanto no Velho Testamento, que não é velho para os judeus, e também no Novo Testamento, na civilização hebraica e na civilização judaica. Como era realmente o adultério no mundo da Bíblia? Era assim, homem casado e mulher casada, correto? Homem casado e mulher casada. O homem era visto numa posição superior. Em relação à mulher, ele era proprietário e a mulher era posse. Daí a regra infame. O homem casado só adulterava se fizesse sexo com mulher de outro homem, ou seja, com a mulher do próximo. O homem casado, repito, no mundo bíblico, só adulterava se fizesse sexo com mulher de outro homem. Com mulher solteira, não adulterava, porque ele não devia respeito à mulher, que era considerada posse, entendeu? Já a mulher casada, coitada, como ela devia o direito de fidelidade ao marido, então ela, de qualquer forma, se fizesse sexo com solteiros ou com homens casados, de qualquer forma, a mulher casada estaria cometendo adultério. Viu que lei terrível? Isso aqui ninguém diz nas igrejas cristãs. Eles deturpam o próprio mandamento aí do povo hebreu. Lá nos 10 mandamentos, eles não dizem nas igrejas isso aqui que eu estou dizendo agora e que é do conhecimento de qualquer teólogo sério, de vários historiadores. Só para você ver aí, eu poderia aqui colocar outras referências, historiadores, eu tenho aqui o Will Durant, etc. Mas para não
prolongar o vídeo, vou terminando por aqui. Então você vê aí, gente, que a verdade é uma coisa maravilhosa, linda, não é? Você dizer a verdade. Eu estava ontem assistindo ao vídeo mais recente do teólogo brasileiro, o Fábio de Oliveira Lima. O Fábio de Oliveira Lima, ele tem um canal aí no YouTube, o mesmo nome, Fábio de Oliveira Lima. Ele foi aí por muito tempo evangélico e hoje ele é ateu. E na página do Fábio de Oliveira Lima, ele mostra ali até mesmo os vídeos em que ele era, quando ele era cristão. Ele não apagou os vídeos, deixou ali para mostrar que houve uma transformação na vida dele. Ele deixou a crença religiosa e hoje ele é ateu. E nessa página do Fábio de Oliveira Lima, ele faz vídeos ali sobre religião, sobre também língua portuguesa, não é? Ele é formado também em pedagogia. E ontem estava assistindo ao último vídeo do Fábio de Oliveira Lima, o mais recente, e no final do vídeo dele, ele se reporta às palavras de um ateu que ele ouviu por aí, eu acho que é amigo dele. E as palavras aí ditas por esse ateu representam a pura verdade e beleza. Ele diz assim, a afirmação é essa, abre aspas: quem estuda, conhece. Quem não estuda, acredita. Fecha aspas. Eis aí mais um vídeo e muito obrigado.